Ela invadiu o banho privado do príncipe do deserto e ele, em vez de puni-la, a transformou em sua noiva para desafiar um império. Mas antes do caos, antes do acordo que abalaria as fundações do sultanato de Al-Zahra, havia apenas o silêncio opressivo do palácio e um príncipe aprisionado em sua própria vida. 3 dias antes da chegada da delegação portuguesa, o príncipe Qaelen Al-Fayed sentia o peso do mármore frio sob seus pés, como uma extensão da frieza em sua alma. O ar, espesso com o aroma de incenso e especiarias, sufocava-o mais do que o calor do deserto lá fora. Ele era uma peça de xadrez em um tabuleiro de ouro e poder, movido pelas mãos calculistas de seu pai, o sultão, e sua próxima jogada era um casamento arranjado com Lady Zafira, uma união que selaria alianças e o acorrentaria para sempre. O que você faria no lugar dele, acorrentado a um destino de ouro e sem vida? Além disso, me diga de qual cidade você está ouvindo. Preciso saber que não estou sozinho nisso. Se você quiser ouvir mais histórias como esta, inscreva-se no canal. Há semanas, o ciclo se repetia com uma monotonia cruel e desgastante. Cada banquete, cada recepção, era um desfile de pretendentes nobres, todas com os mesmos sorrisos ensaiados e olhos que não o viam como homem, mas como um trono a ser conquistado. Qaelen se tornara um mestre em mascarar o desprezo. Sua expressão, uma fortaleza impenetrável, enquanto sua mente catalogava a ambição vazia em cada palavra polida, em cada toque sutil em seu braço. Seu conselheiro, o velho Tariq, observava com preocupação crescente a amargura que se enraizava no coração do príncipe. "Cuidado, Alteza", ele dissera na noite anterior, sua voz um sussurro grave. O cinismo é uma armadura que, com o tempo, se funde à pele. Mas Qaelen já não sentia a diferença entre a armadura e ele mesmo. Ele era o comandante, o herdeiro, a moeda de troca mais valiosa do sultanato. O homem por dentro era apenas um fantasma assombrando os corredores dourados de sua própria gaiola luxuosa e sufocante. Naquela mesma noite, enquanto observava as estrelas do deserto de sua varanda privada, uma sensação estranha e inquietante o assaltou. Não era um pensamento, mas uma reação física, um arrepio gelado que percorreu sua espinha, vértebra por vértebra, em total desafio ao calor da noite. Foi um pressentimento agudo, uma clareza dolorosa de que a ordem meticulosa de sua existência estava prestes a ser rompida por um evento caótico e imprevisível. Ele se sentia em um estado de alerta permanente, como um predador que sente a aproximação de uma tempestade muito antes de a primeira nuvem aparecer no céu. O ar pareceu vibrar por um instante, o silêncio do deserto se tornando pesado, expectante. Ele tentou afastar a sensação, atribuindo-a ao cansaço e à pressão constante de seu dever iminente. Mas o sentimento permaneceu, uma corrente elétrica subterrânea, a promessa silenciosa de que algo ou alguém estava vindo para quebrar o vidro de sua realidade perfeitamente controlada. A resposta para sua inquietação chegou 3 dias depois, não com o estrondo de um trovão, mas com o som de rodas de carruagem sobre as pedras do pátio principal. A delegação da duquesa portuguesa havia chegado. Qaelen observou de uma janela superior. Seu rosto, uma máscara de indiferença polida. Era apenas mais uma obrigação diplomática, mais um teatro de formalidades que ele precisava suportar. Seus olhos passaram pela comitiva sem interesse, notando os trajes escuros e austeros que contrastavam com a opulência vibrante de sua corte. E então, por um único e insignificante segundo, seu olhar parou. Foi um vislumbre fugaz de uma figura feminina nos fundos do grupo. Uma dama de companhia ou tradutora, cuja postura não era de subserviência, mas de uma dignidade silenciosa e desafiadora.
Ele não sabia, mas o caos que tanto pressentia acabara de cruzar os portões de seu palácio, trazendo consigo um destino que ele jamais poderia ter previsto. O ar de Alzara era uma muralha de calor e ouro que se chocou contra Elara de Souza no instante em que ela desceu da carruagem. Aos 28 anos, vinda de uma Lisboa de pedras cinzentas e brisa atlântica, a opulência do palácio do sultão era um assalto sensorial, uma agressão de cores vibrantes e cheiros exóticos que a deixavam tonta. Cada superfície polida de mármore, cada tapeçaria tecida com fios de ouro, cada guarda com sua cimitarra curva e olhar impassível, gritava uma verdade simples e esmagadora. Ela não pertencia àquele lugar. Sua função, como tradutora e dama de companhia da duquesa, era ser uma sombra funcional, um eco discreto. Vestida em seu traje escuro de viagem, sentia-se como um corvo perdido em meio a um bando de pavões. O peso daquele esplendor era sufocante, uma promessa de poder e perigo que fazia o ar vibrar com uma tensão quase palpável, lembrando-a a cada segundo de sua insignificância naquele tabuleiro de jogo grandioso. Essa viagem, no entanto, era mais do que um simples trabalho. Era seu último suspiro de liberdade antes que as portas de sua própria gaiola se fechassem para sempre. Dentro de 3 meses, ao retornar a Portugal, seu destino já estava selado. Um casamento arranjado com o senhor Almeida, um respeitável acadêmico 20 anos mais velho, cuja gentileza era tão previsível quanto a poeira em sua vasta biblioteca. A união, decidida por sua família para garantir estabilidade, era uma sentença de vida sem paixão, um futuro de tardes silenciosas e conversas sobre manuscritos antigos. Elara o respeitava, mas não havia uma única centelha de calor, nenhuma corrente elétrica em seu toque. Este posto no sultanato era, portanto, uma fuga temporária, uma última aventura antes de se resignar à vida que lhe fora designada. Cada dia naquele deserto exótico era um grão de areia precioso escorrendo por uma ampulheta que se esvaziaria rápido demais. Em seu íntimo, travava-se uma batalha silenciosa e exaustiva. De um lado, a resignação pragmática, a voz da razão que lhe dizia para aceitar seu dever, para ser grata pela segurança que o casamento com o senhor Almeida traria. Do outro, um desejo secreto e febril por algo mais, uma ânsia por uma vida que não fosse apenas uma nota de rodapé na história de outra pessoa. Seu sonho mais profundo era modesto, mas para ela representava a mais pura forma de independência. Abrir uma pequena livraria em Lisboa, um refúgio de conhecimento e silêncio onde ela seria a única mestra de seu destino. Esta viagem a Alzara era uma tortura agridoce, mostrando-lhe um mundo de possibilidades impossíveis, de paixões e intrigas que ela só conhecia dos livros, atiçando a chama de uma rebelião que ela sabia que precisaria apagar em breve, sob pena de se queimar por completo. Sua verdadeira natureza, no entanto, teimava em se manifestar nos pequenos gestos. Naquela primeira tarde, enquanto atravessava um pátio interno, uma jovem serva, não muito mais que uma menina, tropeçou e deixou cair uma bandeja de tâmaras e figos secos. A governanta do palácio, uma mulher de rosto severo, avançou com um olhar fulminante, pronta para desferir uma repreensão áspera. Antes que uma palavra fosse dita, Elara se ajoelhou rapidamente, sua saia escura se misturando à poeira. Com um sorriso calmo, ajudou a menina a recolher as frutas, sussurrando em árabe hesitante: "Acontece, o chão é traiçoeiro." A jovem serva a olhou com uma gratidão espantada. E até a governanta pareceu momentaneamente desarmada pela gentileza inesperada. Naquele simples ato, Elara demonstrou uma dignidade que não vinha de títulos ou riquezas, mas de um núcleo moral inabalável.
uma qualidade rara e perigosa naquele ambiente de hierarquias rígidas. Mais tarde, a mesma jovem serva, Laila, a encontrou em um corredor e, em um sussurro tímido, agradeceu novamente. Foi então que ela mencionou o nome que pairava sobre o palácio como uma tempestade no horizonte. A senhora teve sorte de não ter sido o comandante a vê-la, disse a menina, os olhos arregalados. O príncipe Kaelen não tolera erros. Dizem que seu olhar pode congelar o deserto e que seu coração é feito da mesma pedra fria dos muros do palácio. Ele é o mais poderoso, o mais temido e o mais solitário de todos. Elara sentiu uma pontada de curiosidade, a mesma que sentia ao ler sobre figuras trágicas da história, mas ela rapidamente a suprimiu. Aquele homem, aquele príncipe, era uma estrela distante e perigosa. Ela estava comprometida. Sua vida já tinha um roteiro. Sua única estratégia de sobrevivência era permanecer invisível, especialmente para um sol tão incandescente e destrutivo. Naquela noite, da janela de seus aposentos modestos, Elara observou a imensidão do céu estrelado do deserto, tão diferente do firmamento familiar de Lisboa. Ela reforçou sua resolução como uma armadura em torno do coração. Faria seu trabalho com perfeição, seria uma sombra exemplar e voltaria para casa para cumprir seu destino. Evitaria os corredores principais, manteria os olhos baixos e, acima de tudo, ficaria longe do alcance do temido príncipe. Era um plano lógico, seguro e sensato. Mal sabia ela que, em um palácio construído sobre areias movediças, os caminhos mais cuidadosamente evitados são justamente aqueles para os quais o destino nos empurra com uma força irresistível e cruel, preparando uma colisão que abalaria os alicerces de dois mundos que jamais deveriam se encontrar. 2 dias se passaram em uma névoa de deveres e autocontrole forçado. Elara se movia pelos corredores opulentos como uma sombra, sua mente um turbilhão de pensamentos sobre Lisboa e seu futuro resignado. Foi durante uma caminhada solitária pelos jardins internos, buscando um raro momento de silêncio longe dos olhares da corte, que ela o viu pela primeira vez. A uns 30 ou 40 metros de distância, perto de uma fonte de mármore branco, estava uma silhueta masculina de uma imponência quase irreal. Ele estava de costas para ela, conversando com um guarda, mas mesmo àquela distância, a presença dele era um campo de força, um epicentro de poder que parecia distorcer o ar ao seu redor. Ombros largos, uma postura de autoridade absoluta, músculos delineados sob a túnica escura. Ela não conseguia ver seu rosto, apenas a impressão avassaladora de um predador em seu território, um leão dourado sob o sol inclemente do deserto. Uma reação primitiva e avassaladora a atingiu sem aviso. Um motim em seu próprio corpo. Um calor intenso e inexplicável subiu por seu pescoço, espalhando-se por seu rosto em um rubor ardente que ela sentiu até a raiz dos cabelos. Seu coração, que antes batia em um ritmo calmo e controlado, disparou em uma batida violenta e desordenada contra suas costelas, roubando-lhe o fôlego. As pontas de seus dedos começaram a formigar com uma energia estranha, e sua pele inteira pareceu acordar de um longo sono, cada poro subitamente sensível à brisa quente do jardim. Foi um choque elétrico. Uma resposta visceral a um homem que era apenas uma forma distante, uma sombra sem nome. Ela levou a mão ao peito, chocada e confusa com a traição de seu próprio corpo, que reagia com uma força que sua mente não conseguia de forma alguma compreender ou justificar. A vergonha a inundou como uma maré fria e sufocante, quase tão potente quanto a onda de calor que a precedeu. O que estava acontecendo com ela? Estava noiva, prometida a um homem bom e honrado.
Como seu corpo ousava responder daquela maneira a um completo estranho, a uma silhueta de poder e arrogância? A imagem do Senhor Almeida, com seus olhos gentis e mãos cuidadosas, surgiu em sua mente, mas foi instantaneamente ofuscada pela sensação avassaladora que a dominava. Era uma loucura, uma fraqueza imperdoável. Ela precisava se controlar, reprimir aquela reação absurda e irracional. Quando ela piscou, tentando forçar a clareza de volta a seus sentidos, a figura havia desaparecido. Ele se fora tão subitamente quanto aparecera, deixando para trás apenas o som da fonte e Elara, com o coração martelando e a alma em um estado de guerra civil. No dia seguinte, o destino teceu outra armadilha sensorial. A duquesa a enviara para buscar um xale de seda em seus aposentos e Elara caminhava por um corredor menos frequentado, um atalho silencioso que os servos usavam. Ao passar por uma porta de madeira maciça, entreaberta por uma fresta mínima, uma voz masculina flutuou de dentro da sala e o som a paralisou no lugar. Não era alta, mas possuía uma profundidade e um timbre grave que pareciam vibrar não apenas no ar, mas dentro de seus ossos. Era uma voz que carregava o peso do comando e a textura do veludo áspero, cada sílaba pronunciada com uma precisão cortante e uma autoridade inquestionável. Naquele instante, Elara soube, com uma certeza aterrorizante, que gelou seu sangue. A quem pertencia aquela voz? Era ele, o homem da fonte, o príncipe temido cujo nome era sussurrado com uma mistura de pavor e reverência. O impacto daquela voz foi ainda mais devastador do que a visão de sua silhueta. Arrepios desceram por sua espinha, vértebra por vértebra, em uma onda lenta e torturante. Uma contração súbita e aguda em seu baixo ventre a fez ofegar silenciosamente, um desejo chocante e primitivo que a deixou tonta. Ela permaneceu imóvel, os pés fincados no chão de mármore, incapaz de avançar ou recuar, uma prisioneira daquela melodia perigosa. A voz dele era como um toque físico, uma carícia invisível que explorava lugares em sua alma que ela nem sabia que existiam, despertando sensações que ela nunca se permitira sentir. A decisão é final, ele disse, e as palavras, embora não dirigidas a ela, ressoaram dentro dela como um decreto pessoal. Execute minhas ordens sem questionar. A frieza em seu tom deveria tê-la repelido, mas em vez disso, apenas aprofundou a atração aterrorizante. O som nítido de uma porta se fechando por dentro quebrou o feitiço, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Elara se viu tremendo, encostada na parede fria do corredor, a palma da mão pressionada contra a boca para abafar a respiração ofegante. A vergonha retornou, 10 vezes mais forte, misturada a um medo genuíno. Aquele homem era perigoso. Sua simples presença, mesmo que indireta, era capaz de desmantelar anos de autocontrole e disciplina em meros segundos. Ele era um incêndio florestal, e ela estava brincando perigosamente perto das chamas. Uma decisão firme se cristalizou em meio ao seu pânico. Ela precisava evitá-lo. A qualquer custo. Manteria os olhos baixos. Escolheria caminhos diferentes. Se tornaria a sombra mais invisível daquele palácio. Era uma questão de sobrevivência. Mal sabia ela que o destino, com sua ironia cruel, já tecia os fios de seus caminhos em uma colisão inevitável. 5 dias se passaram como uma eternidade suspensa. Cada um deles uma batalha silenciosa para Elara. Ela se tornou uma estrategista de sua própria sobrevivência, mapeando os horários do príncipe, estudando as rotas dos guardas, transformando o palácio em um tabuleiro de xadrez onde o objetivo era evitar o rei a todo custo. Ela escolhia os corredores mais obscuros, os horários mais improváveis, movendo-se como um fantasma com o coração em um nó constante de ansiedade.
A contagem regressiva para seu retorno a Portugal e seu casamento com o Sr. Almeida, agora a menos de 3 meses de distância, deveria ser um consolo, mas a cada dia se parecia mais com o tic-tac de uma bomba. A presença invisível de Kailen permeava cada pedra daquele lugar, uma energia opressiva e magnética que a mantinha em um estado de alerta febril. O corpo traidor, sempre à espera da corrente elétrica que sua simples proximidade provocava. O inevitável aconteceu em uma tarde quente, no pátio dos mosaicos. Elara observava de longe um dos filhos mais novos do sultão, um menino de talvez 6 anos, que corria alegremente atrás de uma borboleta azul. O riso da criança era um som puro em meio à rigidez da corte. Em sua perseguição descuidada, o menino tropeçou e se chocou contra um pedestal de mármore, derrubando um vaso de cerâmica azul e branco de valor inestimável. O som do objeto, se estilhaçando, ecoou pelo pátio como um trovão, congelando todos no lugar. Antes que os guardas pudessem reagir, antes que o terror pudesse se registrar no rosto do pequeno príncipe, Elara agiu por puro instinto. Ela correu, ajoelhou-se ao lado do menino assustado e, com uma calma que não sentia, colocou a mão em seu ombro e disse aos guardas que se aproximavam: "A culpa foi minha. Eu esbarrei no pedestal. O príncipe não teve nada a ver com isso. A consequência de seu ato impulsivo não tardou. Menos de 1 hora depois, um guarda da elite real, vestido com armadura polida e uma expressão impassível, a encontrou nos jardins. Ele não a levou à governanta, nem mesmo ao sultão. A ordem era precisa e aterrorizante. O comandante exige sua presença em seus aposentos privados, imediatamente. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Cada passo pelos longos corredores de mármore era uma tortura. O som de suas próprias sandálias ecoava como uma marcha fúnebre. Seu coração martelava contra as costelas com uma violência que a deixava sem ar, e um frio gélido se espalhava por suas veias. Ela tentou desesperadamente construir uma muralha de lógica e resignação em sua mente. Repetir para si mesma que era apenas uma serva enfrentando seu senhor. Mas seu corpo se recusava a obedecer. Ele estava em motim, vibrando com uma mistura profana de terror e uma antecipação elétrica que a envergonhava profundamente. Do outro lado do palácio, Kailen recebia o relatório do incidente no silêncio austero de sua biblioteca. A notícia do vaso quebrado, um presente diplomático de valor incalculável, era uma mera irritação, mas um detalhe trivial em um dia de responsabilidades esmagadoras. Ele estava prestes a dispensar o guarda com uma ordem para cobrar o valor da delegação portuguesa quando o nome foi mencionado. A tradutora, Elara de Souza, assumiu total responsabilidade, meu senhor. O nome dela, dito em voz alta, atingiu-o não como uma informação, mas como um golpe físico. Uma contração violenta e inesperada em seu peito roubou-lhe o fôlego por um segundo. Aquele pressentimento, a corrente elétrica subterrânea que o assombrava por dias, intensificou-se com uma clareza cruel. Não era mais um fantasma. Tinha um nome, uma face, e acabara de colidir com seu mundo de ordem e controle. O som do nome dela ecoou em sua mente, carregado de um significado oculto que ele não compreendia, mas que seu corpo reconhecia instantaneamente. Uma fúria fria e irracional tomou conta dele, uma emoção que não fazia o menor sentido. Ele deveria estar irritado com a perda do vaso, mas em vez disso, uma onda de proteção possessiva pelo objeto quebrado o inundou, como se o ato fosse uma afronta pessoal. "Traga-a para mim",
Ele ordenou, sua voz mais baixa e perigosa do que o habitual, interrompendo o conselho de Tariq de que uma simples reprimenda seria suficiente. Era uma decisão impulsiva, instintiva, que desafiava sua lógica de comandante. Ele precisava vê-la, precisava olhar nos olhos da mulher cujo nome provocava uma tempestade em seu sangue. Lembrou-se do relatório que lera sobre a delegação. A tradutora, filha de acadêmicos, noiva de um estudioso em Lisboa. A palavra noiva se alojou em sua mente como um caco de vidro, afiada e irritante, despertando um desagrado tão intenso que o surpreendeu. Elara parou diante das imponentes portas duplas de cedro entalhado. O guarda anunciou sua presença e recuou, deixando-a sozinha no corredor silencioso. O ar parecia denso, pesado com a expectativa. Ela podia sentir a presença dele do outro lado da madeira, uma força magnética que puxava cada nervo de seu corpo. Sua mão tremia enquanto a erguia para bater. O mundo inteiro pareceu encolher para aquele pequeno espaço, para o momento iminente do confronto. Mas, antes que seus dedos tocassem a porta, o corredor foi invadido por uma explosão de risos e passos apressados. Duas crianças pequenas, sobrinhos do príncipe, surgiram de uma passagem lateral. Correndo e gritando em uma brincadeira, eles passaram por ela como um pequeno furacão, quebrando o silêncio tenso. Por um instante, o feitiço se quebrou e Elara sentiu uma onda simultânea de frustração aguda e alívio avassalador. A interrupção durou apenas um momento. Um eunuco apareceu rapidamente e conduziu as crianças para longe, repreendendo-as em voz baixa. O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado e carregado do que antes. A breve trégua havia terminado. Agora não havia mais distrações, nem mais adiamentos. Ela estava ali, diante da porta dele, e ele estava lá dentro, esperando. O alívio se evaporou, deixando apenas o terror puro e a antecipação elétrica que fazia seu sangue correr quente e rápido. Antes que ela pudesse reunir coragem para bater, ela ouviu o som de um trinco metálico se movendo. Lentamente, uma das pesadas portas de cedro começou a se abrir por dentro, revelando uma fresta de escuridão e a promessa de um encontro que mudaria absolutamente tudo. O tempo de se esconder havia acabado. A porta se abriu, não em um movimento rápido e funcional, mas em uma revelação lenta e torturante, como se o próprio tempo estivesse prendendo a respiração. E então, Kaelen a viu. Não como um vislumbre fugaz em um pátio, não como uma sombra nos corredores, mas por inteiro, emoldurada pela madeira escura. A luz do corredor lançando um halo suave sobre ela. Cabelos escuros como a noite do deserto, presos de forma simples, mas com mechas rebeldes que escapavam para roçar a pele de seu pescoço. Olhos enormes e assustados, da cor do mel aquecido, que se arregalaram ao encontrá-lo. A pele pálida parecia brilhar contra o tecido escuro de seu vestido. Uma lua em um céu de veludo. E em sua postura, apesar do tremor visível, havia uma dignidade inata. Uma força silenciosa que o atingiu com a força de um golpe físico. Um trovão silencioso explodiu em seu peito e o ar que ele respirava de repente se tornou rarefeito e precioso. Não era apenas reconhecimento. Era uma validação impossível. Uma colisão devastadora com um sonho que ele nunca soubera ser real. Era ela, a mulher que assombrava suas noites insones, a figura etérea que caminhava pelos desertos de sua mente, oferecendo-lhe uma paz que ele jamais conhecera. O rosto que ele conhecia com uma intimidade impossível, cada curva de seus lábios, cada cílio escuro, estava ali, de carne e osso.
O choque foi tão absoluto que seus joelhos quase cederam sob o peso de seu próprio corpo. Um tremor incontrolável tomou suas mãos, que ele cerrou em punhos ao lado do corpo para esconder a fraqueza. Seu coração, antes um tambor de guerra controlado, explodiu em uma batida selvagem e desenfreada. Uma onda de emoções violentas o afogou. Alívio devastador por ela ser real, desejo consumidor que queimava como fogo em suas veias, uma possessividade primitiva que gritava minha, e um terror profundo de que aqueles olhos não o reconhecessem da mesma forma. Elara ergueu o olhar e o mundo se inclinou em seu eixo. Foi como receber um soco no estômago, um impacto que roubou todo o ar de seus pulmões e deixou sua visão momentaneamente turva. Ele era mais imponente do que qualquer silhueta poderia sugerir. Mais alto, mais largo, preenchendo o espaço de sua biblioteca com uma presença que era quase uma força da natureza. A beleza de seu rosto não era suave ou polida. Era brutal, esculpida em ângulos duros e linhas severas, a beleza de uma tempestade no deserto, de uma montanha intransponível. A túnica escura acentuava a largura de seus ombros e a força contida em seu corpo. Mas foram seus olhos que a prenderam e a desmantelaram. Eram escuros como obsidiana polida, intensos, e a olhavam não com a irritação de um príncipe para uma serva, mas com uma familiaridade chocante, uma intensidade que a desnudava e a consumia em um único e devastador instante. O calor que a inundou era insuportável. Uma onda de fogo líquido que subia de seus pés até a raiz de seus cabelos, deixando em seu rastro uma umidade vergonhosa e um desejo tão agudo que doía fisicamente. Suas pernas se tornaram fracas e ela teve que se apoiar no batente da porta para não cair. E sob o terror avassalador, uma outra sensação floresceu, ainda mais assustadora. Um sentimento inexplicável de reencontro. Seu corpo o reconhecia. Cada célula, cada nervo, cada pulsação de seu sangue reagia não como a um estranho, mas como a um eco há muito perdido, a uma parte de sua alma que ela nem sabia que faltava. A contradição era uma tortura. Seu cérebro gritava o nome do Senhor Almeida, seu dever, sua promessa, mas seu corpo cantava uma canção antiga e perigosa em resposta à presença daquele homem, uma melodia de rendição e pertencimento que ela não podia, não conseguia silenciar. O tempo parou. O mundo exterior desapareceu. O palácio, com suas intrigas e suas regras, dissolveu-se em nada. Havia apenas eles, suspensos naquele limiar, separados por poucos metros de ar que crepitava com uma energia palpável. O silêncio era profundo, mas não estava vazio. Estava carregado com uma conversa sem palavras, uma torrente de perguntas e respostas trocadas em um único olhar prolongado. Era um reconhecimento mútuo e aterrorizante. Ele via a mulher de seus sonhos, a personificação de uma liberdade que ele desejava. Ela via um homem cuja alma parecia espelhar a sua própria prisão, um poder que mascarava uma solidão profunda. Eram duas almas presas se encarando através das grades de suas respectivas gaiolas, vendo pela primeira vez a possibilidade de uma chave, um escape, um perigo mortal que prometia a salvação ou a aniquilação total e completa. O som de sua própria respiração, um ofego trêmulo e audível, quebrou o feitiço. A realidade voltou com a brutalidade de um golpe de cimitarra. Kailen forçou seus músculos a obedecerem, endireitando a postura, forçando a máscara de comandante impenetrável de volta ao lugar, embora ela agora parecesse frágil como vidro. Ele precisava falar, precisava retomar o controle da situação, de si mesmo. Elara piscou, e a imagem do príncipe temido se sobrepôs à do homem que sua alma parecia conhecer. Ela se lembrou de quem era, uma tradutora,
uma serva, uma mulher noiva, uma intrusa em seus aposentos. Mas era tarde demais. O vidro de suas realidades controladas já havia sido estilhaçado. Uma colisão já havia acontecido e ambos sabiam, com uma clareza cruel e absoluta, que nada, absolutamente nada, voltaria a ser como antes. A voz dele, quando finalmente cortou o silêncio denso de sua biblioteca, não era a de um príncipe furioso, mas algo muito mais perigoso. Era baixa, controlada, um veludo áspero que parecia acariciar o ar e, ao mesmo tempo, ameaçar rasgá-lo. Explique-se, ele ordenou, e a simples frase continha o peso de um tribunal inteiro. Elara, com o coração martelando descontroladamente contra as costelas, forçou as palavras a saírem. Ela narrou o incidente com o pequeno príncipe, sua voz surpreendentemente firme, omitindo a parte em que seu instinto protetor superara o medo. Kailen a ouvia sem se mover, os olhos escuros fixos nela, analisando cada inflexão, cada pausa. O ar crepitava com o que não era dito. Quando ela terminou, esperou a sentença, a expulsão. Em vez disso, ele se inclinou para a frente, um movimento lento de predador. O vaso era um presente de valor inestimável, disse ele, a voz baixando para um sussurro. Sua honestidade, no entanto, parece ser ainda mais rara. A dívida está paga. Pode ir. A decisão dele de não puni-la, de simplesmente dispensá-la, foi uma onda de choque que se espalhou pelo palácio. Para Elara, foi um alívio tão profundo que quase a fez desmaiar. Mas também um laço invisível que agora aprendia a ele. A consequência não intencional daquele perdão foi que seus caminhos se tornaram inevitavelmente entrelaçados. Ele não a mandara embora, e agora a presença dela era um fato consumado, uma constante em sua periferia. Os corredores do palácio se transformaram em um palco para uma dança silenciosa e torturante. Um encontro casual perto dos estábulos, onde seus olhares se prenderam por um segundo a mais do que o permitido. A passagem dele por uma sala onde ela traduzia documentos para a duquesa, deixando para trás o rastro inebriante de sândalo e couro que a fazia perder o fôlego. Cada quase encontro era uma pequena explosão, uma descarga elétrica que a deixava tremendo, faminta por algo que ela nem ousava nomear. Kailen, por sua vez, abandonou qualquer pretensão de indiferença, pelo menos para si mesmo. Uma obsessão fria e ardente o dominou, uma necessidade primitiva de tê-la em seu campo de visão. Ele começou a criar pretextos, desculpas tão transparentes que apenas sua autoridade inquestionável as tornava plausíveis. Aparecia para inspecionar a guarda exatamente quando ela passeava pelos jardins. Solicitava relatórios sobre o progresso de seus irmãos mais novos em suas lições de línguas, sabendo que ela, como tradutora, seria consultada. Cada vislumbre dela era como um gole de água para um homem morrendo de sede no deserto, um alívio momentâneo que apenas aprofundava a agonia da sede. Seu conselheiro, Tariq, observava com uma mistura de esperança e pavor. O deserto em seus olhos está recuando. Alteza, disse ele uma noite, mas temo que uma tempestade esteja se formando em seu lugar, uma que pode afogar a todos nós. Para Elara, cada dia era uma nova batalha em uma guerra que ela estava perdendo. Sua mente, sua lógica, seu senso de dever gritavam para que ela mantivesse distância, para que se lembrasse de seu noivo, de sua vida em Lisboa, de sua insignificância naquele mundo dourado. Mas seu corpo era um traidor. Na presença dele, suas resoluções se desfaziam como muralhas de areia contra uma maré implacável. Sua pele se tornava um mapa de sensações agudas, cada poro alerta, registrando a mudança na temperatura do ar quando ele se aproximava. Sua respiração se tornava superficial,
presa na garganta. Seus pensamentos, normalmente tão ordenados e claros, se fragmentavam em palavras únicas e desesperadas. Ele, aqui, não, olhe, fuja, fique. Era uma tortura, um motim de seus próprios sentidos, uma prova viva de que o coração tem razões que a razão, por mais desesperada que esteja, simplesmente não consegue controlar ou entender. O inevitável aconteceu em uma tarde, na Biblioteca Real. Elara estava em uma escada alta, buscando um manuscrito para a duquesa, quando perdeu o equilíbrio. Ela não gritou. Um ofego agudo escapou de seus lábios enquanto o mundo se inclinava. Mas ela não caiu. Mãos fortes e firmes a seguraram pela cintura, puxando-a contra um corpo que era sólido como rocha e quente como as areias do meio-dia. O choque de seu corpo contra o de Kailen roubou-lhe o ar. Por um instante, eles ficaram assim, congelados. Ela pressionada contra o peito largo dele, sentindo a batida poderosa de seu coração contra suas costas. Quando ele a ajudou a se firmar, suas mãos se roçaram. Apenas a ponta de seus dedos contra as costas da mão dele. Foi um contato mínimo, acidental, mas uma corrente elétrica violenta percorreu seu braço, explodindo em seu peito como um raio. O choque foi tão intenso que ambos recuaram, como se tivessem sido queimados, os olhos arregalados, a respiração suspensa. Naquela mesma noite, uma caravana vinda de Portugal trouxe correspondências. Entre elas, uma carta para Elara, selada com o brasão de sua família. O papel parecia pesado em suas mãos. Um presságio. As palavras de sua mãe eram gentis, cheias de saudades, mas cada linha era uma corrente a mais se enrolando em seus tornozelos. Havia uma menção casual ao Sr. Almeida, sobre como ele contava os dias para o retorno dela, sobre os planos para a casa deles perto da universidade. Cada palavra era uma faca de gelo em seu coração. O pânico, antes uma correnteza subterrânea, agora era uma onda avassaladora que ameaçava afogá-la. A realidade de seu compromisso, de seu dever, colidiu brutalmente com a sensação da pele de Kailen ainda queimando em sua mão. Ela estava presa, irremediavelmente presa entre a vida que lhe fora designada e a vida que seu coração, de forma imprudente e perigosa, começava a desejar com uma intensidade desesperadora. Kailen encontrou Tarik em seus aposentos privados, a agitação em seu peito tão violenta que ele mal conseguia ficar parado. Ele caminhava de um lado para o outro como um leão enjaulado, a máscara de controle finalmente rachada, revelando o homem atormentado por baixo. Eu a encontrei, Tarik, ele disse, a voz rouca, cheia de uma dor que seu conselheiro raramente via. A mulher que assombra meus sonhos, a única paz que já senti, eu a encontrei. Tarik permaneceu em silêncio, o coração pesado. Mas ela não pode ser minha, continuou Kailen, parando para encarar o velho com olhos que ardiam com uma fúria desamparada. Ela está prometida a outro homem, em outra terra. O destino a trouxe até minha porta apenas para me mostrar o que eu nunca poderei ter. É a mais cruel das torturas. Pela primeira vez em anos, o comandante temido de Al-Zahra parecia não um príncipe, mas um homem quebrado, confrontado com os limites de seu vasto poder. Elara, em seu quarto modesto, travava uma batalha semelhante. Ela segurava a carta de sua família com uma mão e pressionava a outra contra o peito, como se pudesse conter fisicamente a guerra que se travava ali dentro. Como ela podia sentir aquela conexão avassaladora, aquela corrente elétrica que parecia religar sua alma por um homem que não era seu? Como podia trair, mesmo que apenas em pensamento, a bondade e a honra do Sr. Almeida? A culpa a consumia, uma brasa quente em seu estômago. Sua família dependia daquele casamento, de sua estabilidade. Sua honra era tudo o que ela possuía. Mas o desejo,
A necessidade de estar perto de Kaylin era uma força da natureza, uma tempestade que ameaçava derrubar todas as suas defesas, todos os seus votos. Ela se sentia dividida em duas, uma parte leal e obediente, a outra selvagem e desesperada, e não sabia qual delas sobreviveria. O catalisador da tempestade não foi um trovão, mas o som suave de papel sendo desdobrado. Uma nova caravana chegara, e com ela, uma carta que transformou o ar nos pulmões de Elara em vidro estilhaçado. Não eram mais as palavras gentis e distantes de sua mãe, mas um decreto formal de seu pai. O Sr. Almeida, movido por uma súbita e inexplicável urgência familiar, antecipara sua viagem. Ele chegaria a Alzara em menos de 2 semanas, não apenas para visitá-la, mas para escoltá-la de volta a Lisboa para o casamento que fora adiantado para o mês seguinte. Cada palavra polida era um prego em seu caixão. O tempo, que antes parecia uma ampulheta lenta, agora era uma guilhotina em queda livre. A sala começou a girar, as tapeçarias douradas se contorcendo em formas monstruosas. A liberdade, aquele sonho frágil e distante, acabara de ser executada com um único golpe de tinta sobre pergaminho. Kaylin a encontrou nos jardins minutos depois, pálida como as flores de jasmim noturno, a carta amassada em sua mão trêmula. Ele soube, no instante em que seus olhares se cruzaram, que o chão sob seus pés havia se partido. A fúria que o tomou não foi quente e explosiva, mas um gelo ártico que congelou seu sangue e afiou sua mente com uma clareza mortal. Quando ela lhe contou, sua voz, um fio sem vida. Ele não sentiu a dor da perda, mas a fúria primal de um soberano cujo bem mais precioso estava sendo roubado. A máscara do comandante impassível se desintegrou, revelando o homem possessivo e desesperado por baixo. Não, ele disse. A palavra, um som baixo e perigoso. Uma promessa de violência contida. Ele não virá. Você não irá a lugar algum com ele. Isso não é um pedido, é um fato. Pela primeira vez, sua autoridade não era uma ferramenta de Estado, mas uma arma forjada para proteger a única coisa que importava. Naquela mesma noite, ele a encurralou no terraço mais isolado do palácio, a lua crescente banhando-os em uma luz prateada e fantasmagórica. As máscaras haviam caído completamente. Você ia fugir? Ele a acusou, a voz rouca de dor e raiva. Foi a acusação que a quebrou. As lágrimas que ela segurara com tanta força finalmente escaparam, quentes e silenciosas. Fugir? Ela sussurrou, a voz quebrada. Eu estou em uma jaula, Alteza. Minha família, minha honra, eles dependem deste casamento. Eu não tenho escolha. A agonia em sua voz era uma faca física no peito dele. Eu sinto, ela continuou, a mão pressionada contra a boca. Por você. Eu sinto coisas que me apavoram, coisas que eu nunca soube que existiam. Mas eu não posso, eu não devo. Escolher você seria a ruína de todos que eu amo. Você entende o que é não ter poder algum sobre o próprio destino? Ele deu um passo à frente, fechando a distância entre eles, até que pudesse sentir o calor de seu corpo trêmulo. Sua intensidade era uma força da natureza. Poder, ele repetiu, a voz baixa e vibrante. Eu procurei por você a minha vida inteira. Em cada noite, sem sonhos, em cada rosto vazio da corte, eu sentia sua ausência como uma mutilação. Eu recusei um reino de mulheres porque nenhuma delas era você. Ele ergueu a mão, os dedos pairando a centímetros de seu rosto molhado de lágrimas. Eu não me importo com seu noivo, com sua família ou com as convenções de seu mundo ou do meu. Eles são poeira. O que existe entre nós é a única verdade. Eu estou lhe oferecendo uma escolha, Elara, não uma fuga, mas um trono ao meu lado. Enfrentarei meu pai,
enfrentarei este sultanato, enfrentarei o mundo inteiro. Mas você precisa escolher. Escolha a mim. O impasse era insuportável, um vácuo onde as palavras morriam. A declaração dele pairava no ar, tão vasta e aterrorizante quanto o deserto ao redor. E então ele se moveu. Não foi um gesto de súplica, mas de rendição à força que os consumia. Suas mãos subiram para emoldurar o rosto dela, os polegares enxugando as lágrimas com uma delicadeza que desmentia a tempestade em seus olhos. E ele a beijou. Não foi um beijo de ternura, mas de fome, de desespero, um ato de posse e reivindicação. A boca dele era quente e firme, tomando a dela com uma certeza que a deixou sem fôlego. O sabor salgado de suas lágrimas se misturou ao dele, um gosto de dor e desejo. Foi uma combustão, um incêndio que queimou anos de solidão em um único instante. Naquele beijo, não havia príncipe nem tradutora, apenas duas almas se reconhecendo, se fundindo, se completando em meio à devastação iminente. O som distante de um guarda fazendo sua ronda quebrou o feitiço, e a realidade retornou com a brutalidade de um golpe. Eles se separaram, ofegantes, o ar crepitando com a eletricidade do que acabara de acontecer. A conexão entre eles estava selada, uma marca indelével em suas almas. Mas a jaula ainda estava lá, suas barras de ouro e dever mais fortes do que nunca. Com o coração partido, ela deu um passo para trás. Eu preciso ir, ela sussurrou. A frase, uma sentença de morte para ambos. Ela se virou e fugiu. Cada passo, um ato de autoimolação, determinada a cumprir seu dever para protegê-lo da guerra que ele estava disposto a travar. Kaelen a observou partir. O gosto dela ainda em seus lábios. Uma fúria fria e determinada se solidificando em seu coração. Ela podia escolher o dever. Ele escolheria a guerra. Ele não a perderia. Nem para um noivo, nem para um império. O confronto final estava apenas começando. Os dias que se seguiram à sua fuga do terraço foram um exercício de automutilação silenciosa. Elara se moveu pelo palácio como um autômato, seu rosto uma máscara de serenidade que escondia um campo de batalha interno. Ela empacotou seus poucos pertences, o toque áspero dos tecidos de Lisboa, um lembrete doloroso da vida cinzenta para a qual estava retornando. A despedida mais difícil foi do pequeno príncipe, que agarrou sua saia com mãos pequenas, os olhos cheios de lágrimas, implorando para que ela não fosse. Eu fiz um desenho para você não se esquecer de mim, ele sussurrou, e cada palavra foi uma faca em seu coração já sangrando. Ela o abraçou com força, inalando o cheiro de infância e inocência. Uma vida que ela estava sacrificando no altar do dever. Laila, a jovem serva, apenas a observou de longe, a compreensão em seus olhos mais devastadora do que qualquer palavra de consolo. Elara estava se preparando para partir, com o coração em pedaços, resignada a ser a arquiteta de sua própria infelicidade. Enquanto ela se despedia, Kaelen se afogava em um deserto particular dentro das muralhas de seu próprio palácio. Ele se recusava a comer, a dormir, a governar. Seus aposentos, antes um centro de poder, tornaram-se uma tumba escura e silenciosa. O aroma de sândalo e couro foi substituído pelo cheiro estagnado da derrota. Tariq o encontrava todas as manhãs na mesma posição, sentado em uma poltrona, olhando para o nada, a comida intocada esfriando ao seu lado. O comandante, o estrategista temido, o homem cujo olhar podia congelar o deserto, estava quebrado. Seu poder, vasto e absoluto, era completamente inútil. Ele podia comandar exércitos, derrubar nações, mas não conseguia impedir que a única mulher que já importou lhe escapasse por entre os dedos. Alteza,
Você precisa reagir. Implorava Tariq, mas suas palavras se perdiam no silêncio abissal da dor de um homem que, pela primeira vez, não tinha um plano, nenhuma estratégia, apenas um vazio consumidor. A atmosfera no palácio era de uma inevitabilidade trágica. Faltavam apenas algumas horas para a chegada do Sr. Almeida e a corte se movia em uma febre de preparativos para a recepção formal. Tapeçarias foram penduradas, os melhores músicos foram convocados e o grande salão foi decorado com flores exóticas, cuja fragrância parecia um perfume fúnebre para Elara. Para todos os outros, era um evento diplomático. Para os dois amantes separados, era o tic-tac final de uma bomba-relógio. Cada risada nos corredores, cada nota musical ensaiada, era um lembrete cruel do tempo se esgotando. O mundo continuava girando, indiferente à fratura sísmica que ocorrera em suas almas. A inevitabilidade não era apenas uma sensação, era uma força física, uma pressão esmagadora no ar que prometia separar seus mundos para sempre, deixando para trás apenas as cinzas de um amor que mal teve a chance de queimar. Foi no ápice de seu desespero, cercado pela escuridão de seus aposentos, que a clareza o atingiu como um raio. O olhar de Kaelen caiu sobre uma única fita de seda azul que Elara usara no cabelo e que caíra no terraço naquela noite fatídica. Ele a pegou, e a textura suave sob seus dedos foi como um choque elétrico, reacendendo o fogo que a dor quase apagara. Uma fúria fria e cristalina substituiu a névoa de sua apatia. Poder, tronos, alianças, eram todos poeira, insignificantes diante da realidade de uma vida sem ela. Ele não podia viver sem ela, não iria. A percepção foi tão absoluta, tão visceral, que o fez ficar de pé em um único movimento fluido. Ele não era um príncipe acorrentado ao dever. Ele era um homem, um guerreiro, e ela era seu território, sua bandeira, sua única causa. Ele a tomaria de volta, mesmo que para isso precisasse incendiar o mundo e assistir seu reino queimar até as fundações. Ao mesmo tempo, em seus próprios aposentos, Elara era vestida para a cerimônia de boas-vindas. As servas a adornavam com um vestido de veludo azul marinho, a cor escolhida pela duquesa para honrar a nobreza portuguesa. O tecido era pesado, frio contra sua pele, como um sudário. Quando ela se olhou no espelho de prata polida, não se reconheceu. Viu uma boneca de porcelana com olhos vazios e uma expressão de resignação que era uma mentira. A memória do beijo de Kaelen, quente, desesperado, possessivo, a assaltou com uma força física, um calor que se espalhou por seu peito, lutando contra o frio do veludo. Naquele instante, ela soube. Estava cometendo o erro mais terrível de sua vida, trocando uma chance de vida verdadeira por uma existência segura e sem alma. Pela primeira vez, a ideia de escolher a si mesma, de lutar, floresceu em sua mente. Mas, nesse exato momento, o som agudo das trombetas ecoou pelo palácio, anunciando que a comitiva de seu noivo havia chegado. Era tarde demais. A decisão de Kaelen foi forjada no fogo daquela revelação. Ele se despiu das túnicas de luto e vestiu seu uniforme de comandante. Cada peça de couro e metal, uma promessa de guerra. Tariq entrou, seus olhos velhos cheios de pavor, ao ver a determinação mortal no rosto do príncipe. Alteza, não faça isso, ele implorou, a voz trêmula. Isso causará uma crise diplomática. A fúria de seu pai será a sua ruína. Kaelen se virou, os olhos escuros brilhando com uma luz perigosa e implacável. Minha ruína foi viver sem ela, ele declarou, a voz baixa e cortante como aço. Nada mais me assusta. Ele passou pelo conselheiro sem um segundo olhar, seus passos ecoando com um propósito mortal pelos corredores de mármore.
Os guardas se curvavam enquanto ele passava, sem saber que seu comandante marchava não para defender o sultanato, mas para desafiá-lo. As portas maciças do grande salão se abriram diante dele, revelando a cena. Elara, pálida e bela, de pé ao lado de um homem mais velho. O confronto havia começado. O grande salão do sultanato era uma obra-prima de ouro e luz, projetado para intimidar e impressionar. Mas para Elara, era o mausoléu mais belo do mundo. O lugar onde seus sonhos seriam enterrados sob camadas de seda e formalidade. O peso do vestido de veludo azul era uma âncora em sua alma, e o toque frio do anel de noivado em seu dedo parecia queimar sua pele. Ao seu lado, o senhor Almeida, um homem de feições gentis e olhos que não haviam, falava em tons polidos com a duquesa, sua futura esposa, uma mera peça decorativa em sua aquisição social. A voz do imã ecoava pelo salão, iniciando os ritos preliminares do contrato de noivado. Cada palavra era um golpe de martelo, pregando a tampa de seu caixão dourado. Ela manteve o olhar fixo em um mosaico no chão, uma tempestade silenciosa de desespero e resignação se agitando em seu peito. Uma prece sem som para que o chão se abrisse e a engolisse inteira. Então, o som não foi um trovão, mas algo mais profundo, mais primal. O rangido de bronze maciço quando as portas duplas do salão foram escancaradas com uma força que fez o próprio ar vibrar. Um silêncio súbito e absoluto caiu sobre a assembleia. Um vácuo de som onde antes havia murmúrios e música, e lá estava ele, emoldurado pelo arco monumental, não nas sedas de um príncipe, mas na armadura de couro preto e aço polido de um comandante indo para a guerra. A luz das tochas dançava em seu rosto, esculpindo sombras duras que acentuavam a determinação mortal em seus olhos. Ele não olhou para seu pai, o sultão. Não olhou para os nobres chocados. Seus olhos, escuros e incandescentes como carvão em brasa, encontraram os dela através do mar de rostos congelados, e naquela conexão silenciosa, uma promessa foi feita e um mundo inteiro foi incendiado. O tempo parou, suspenso naquele olhar que era ao mesmo tempo uma declaração de guerra e uma súplica de resgate. A voz de Kellen cortou o silêncio, não com um grito, mas com a calma letal de uma lâmina sendo desembainhada. Este noivado não acontecerá. As palavras, baixas e ressonantes, ecoaram pelo salão como um decreto divino, cada sílaba carregada com o peso de um reino sendo desafiado. Ele deu um passo à frente, seu foco inabalável em Elara. Esta mulher não pertence a este homem. Ela não pertence a Portugal. Ela pertence a mim. A vulnerabilidade em seus olhos era uma contradição devastadora à sua postura de guerreiro. Eu a procurei em cada momento vazio da minha vida e não permitirei que um contrato de conveniência a roube de mim. Não me importo com alianças, com tronos ou com a fúria dos impérios. Eu a escolho. Foi a humilhação suprema de um príncipe poderoso, despindo-se de seu poder diante de todos, oferecendo apenas a verdade nua de seu coração como sua única arma e sua única defesa. O caos explodiu. O sultão se levantou, o rosto uma máscara de fúria púrpura, a mão em sua cimitarra cerimonial. A duquesa soltou um grito abafado, o leque caindo de sua mão trêmula. Os nobres de Al-Zahra e os dignitários portugueses explodiram em um coro de murmúrios escandalizados e acusações. Mas a reação mais reveladora veio do senhor Almeida. Sua fachada de acadêmico gentil se desintegrou, revelando um homem de olhos frios e cruéis. "Como ousa?" ele sibilou, a voz cheia de um veneno possessivo. "Ela é minha. O dote foi pago. O acordo está selado. Ela é um bem que me pertence." A palavra bem pairou no ar,
uma confissão feia e brutal que desnudou a verdadeira natureza daquela união. A humilhação dele não era a de um amante rejeitado, mas a de um mercador que via sua propriedade mais valiosa ser publicamente confiscada, validando a escolha de Elara antes mesmo que ela a fizesse. Ignorando o pandemônio que ele mesmo criara, Kailen deu mais um passo em direção a ela. O mundo inteiro se dissolvendo até que apenas os dois existissem no centro da tempestade. Ele estendeu a mão, a palma aberta, uma oferta simples e aterrorizante. Não era um comando, mas uma pergunta. Elara, ele disse. Sua voz agora um sussurro que só ela podia ouvir através do tumulto. Eu lhe ofereci um trono, agora lhe ofereço a mim. Venha comigo, escolha a si mesma. O peso daquela escolha a esmagou. De um lado, a segurança, a honra de sua família, o caminho previsível. Do outro, o caos, a ruína, a guerra e a única chance de vida verdadeira que ela já tivera. O anel em seu dedo pareceu pesar uma tonelada. O silêncio se estendeu entre eles, um momento suspenso no tempo. Então, com um movimento lento e deliberado, ela ergueu a mão e puxou o anel de noivado de seu dedo, deixando-o cair com um tinido quase inaudível no mármore polido. O som do anel caindo foi o tiro de partida. Ela caminhou. Cada passo em direção a ele era uma corrente se quebrando, uma muralha desmoronando. Ela não correu, caminhou com a dignidade inabalável que o havia cativado desde o início. Quando alcançou Kailen, ela colocou sua mão na dele. E corrente elétrica que explodiu entre eles era uma confirmação, uma bênção. Sim, ela sussurrou, a única palavra necessária. A fúria do sultão e os gritos de Almeida se tornaram ruído de fundo. Em um movimento fluido, Kailen a puxou para si, uma mão segurando sua nuca, e a beijou profundamente, ali, no centro do escândalo, selando sua escolha com um ato de posse e adoração pública. Então, sem soltá-la, ele a ergueu em seus braços e se virou. Não para fugir, mas para marchar para fora do salão, carregando seu futuro, sua rainha, seu único reino verdadeiro, deixando para trás as ruínas de 2 impérios e o início de sua própria lenda. 3 meses se passaram, não como uma ampulheta de areia escorrendo para um fim, mas como as estações de um jardim secreto que finalmente florescia sob o sol. A vida deles juntos não era uma sucessão de grandes eventos, mas uma tapeçaria tecida com a seda de momentos cotidianos. Era acordar com os cabelos escuros dela espalhados pelo travesseiro dele, um contraste vívido contra o linho branco. Era o som do riso dela, ecoando nos corredores antes silenciosos, enquanto ela lia para os sobrinhos dele. Era Kailen, o temido comandante, sentado no chão da biblioteca, ouvindo-a traduzir poesia portuguesa. O som de sua voz, uma melodia que acalmava a tempestade que um dia habitara sua alma. O mármore do palácio já não parecia frio, ele absorvera o calor da presença dela. Cada toque, cada olhar compartilhado era uma reafirmação silenciosa de que a escolha deles não fora um ato de rebelião, mas um ato de retorno a si mesmos, a um lar que eles não sabiam que procuravam. A validação final de sua escolha não veio do sultão, cuja fúria se transformara em uma aceitação relutante diante da felicidade inegável de seu filho, mas de um pergaminho vindo de Portugal. Uma carta da duquesa chegou, não com recriminações, mas com um tom de alívio chocado. O senhor Almeida, após a humilhação pública, revelara sua verdadeira natureza. Acusações de fraude, de crueldade para com seus inquilinos e uma dívida esmagadora vieram à tona. Seu casamento com Elara não era por afeto, mas uma tentativa desesperada de usar a reputação da família dela para salvar a sua.
Você não escapou de um casamento sem amor, minha querida, escrevia a duquesa. Você escapou de uma ruína certa, de um homem cujo coração é mais frio e árido que qualquer deserto. A culpa que Elara carregava por sua família se dissolveu, substituída pela certeza avassaladora de que Kaelen não apenas salvara seu coração, mas também seu futuro, de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. Dentro dos muros do palácio, a lenda de seu amor se espalhou, transformando o escândalo em um conto de coragem. Tarik, o velho conselheiro, aproximou-se de Kaelen um dia, enquanto o príncipe observava Elara brincando com o pequeno príncipe nos jardins. Eu temia que ela fosse uma tempestade que o destruiria. Alteza, disse o velho, a voz embargada de emoção. Não compreendi que ela era a chuva que faria seu deserto florescer. Perdoe a cegueira de um velho. As crianças, antes símbolos da rigidez da corte, agora corriam livremente para os braços dela. E Laila, a jovem serva, a servia não com o medo de uma criada, mas com a lealdade de uma amiga. A sociedade que antes a teria condenado, agora a admirava em segredo. Ela não era mais a estrangeira, a intrusa. Ela era a mulher que havia ensinado a um príncipe acorrentado o verdadeiro significado de ser livre, e por isso o reino começava a amá-la. Naquela noite, Kaelen a levou para a mesma varanda privada, onde meses antes ele sentira o pressentimento de uma mudança iminente. O ar não mais vibrava com ansiedade, mas com a paz profunda de um destino cumprido. Ele a abraçou por trás, o queixo apoiado em seu ombro, enquanto olhavam para o mesmo mar de estrelas. Eu costumava vir aqui e sentir o peso de um reino sobre meus ombros, ele sussurrou. A voz um veludo contra a pele dela. Sentia-me como um prisioneiro, olhando para uma liberdade que nunca poderia alcançar. Ele virou-a para encará-lo. Os olhos escuros refletindo a vastidão do céu e a totalidade de seu amor. Agora, quando olho para o mesmo céu, eu sei que meu reino inteiro está aqui, seguro em meus braços. O pressentimento não era sobre caos, era sobre ela. O destino não era uma corrente, ele finalmente entendeu. Era um oásis que precisava ser encontrado, e ele havia atravessado o deserto de sua vida para finalmente chegar em casa.